A história começa com uma jovem deixada à própria sorte depois que um bando de goblins ataca a carruagem em que ela estava. Quando os goblins estão prestes a matá-la, um garoto misterioso aparece do nada para salvá-la. Avançando alguns anos no tempo, nosso protagonista, Lois, é convidado a se juntar ao grupo de uma garota. Todos ao redor ficam chocados ao ouvir que essa garota quer fazer equipe com ele. O próprio Lois está surpreso, mas a garota aponta para o cartaz dele anunciando claramente que estava procurando membros para o grupo. Essa garota não está disposta a desistir, ela insiste em se juntar a ele e declara orgulhosamente que é uma artista marcial. Lois, constrangido, se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas, antes que as coisas possam ir mais longe, uma funcionária do guilda de aventureiros chamada Amis aparece apressada, pronta para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. Amis então revela que esse cara ganhou o apelido de Lois, o incompetente. Claro, ele é um curandeiro, mas o cara só conhece o feitiço mais básico chamado cura. Ele é apenas mais um órfão do labirinto, como muitos outros que perderam seus pais e tiveram que se tornar aventureiros para sobreviver. Mas, mesmo depois de todos esses anos, Lois ainda não consegue lançar uma cura em área ou qualquer outro feitiço além do nível iniciante. Por isso, ele é infame por ser uma piada completa. Apesar de sua reputação, Lois de alguma forma conseguiu se juntar a um grupo chamado Espada Relâmpago até que o expulsaram recentemente por não saber magia de desintoxicação. A notícia se espalhou, e agora ninguém quer ele em seus grupos porque, bem, ele é totalmente inútil. Amis, ainda tentando proteger a garota, avisa que, se ela formar um grupo com Lois, nunca conseguirá ganhar dinheiro. Mas a garota, Naru, casualmente menciona que já é rica. Amis surta ao ver a quantidade de dinheiro que Naru carrega e rapidamente explica que a maioria dos aventureiros desta cidade são basicamente bandidos. O grupo de pessoas com aparência suspeita ao redor deles prova seu ponto, e ela avisa Naru para nunca exibir tanto dinheiro. Naru agradece educadamente, e Amis imediatamente percebe que essa garota é totalmente novata em aventuras. Então, no estilo típico de uma aproveitadora, Amis oferece apresentá-la a um grupo para iniciantes por uma taxa. Mas Naru surpreende todos ao recusar categoricamente, dizendo que está morrendo de vontade de se juntar ao grupo de Lois há muito tempo. Lois e Naru então saem para assinar alguns papéis e formalizar o grupo. Naru praticamente não tira os olhos de Lois por algum motivo, ela tem uma admiração estranha por ele, e encontrá-lo novamente parece um alívio. Então a garota esquisita se desconcerta totalmente quando Lois pede que ela assine seu nome, mas rapidamente se recompõe. Lois cobre a taxa da guilda, e, com isso, o grupo deles é oficialmente formado. Do lado de fora, Lois começa a divagar sobre como ninguém jamais alcançou a parte mais profunda do labirinto de Maret. Ele ainda é envolto em mistério, e ninguém tem ideia de quem ou o que é o chefe final. Aventureiros migram para a cidade de Maret na esperança de encontrar riquezas, transformando-a em uma das maiores cidades da nação. Lois, sendo o louco que é, quer mergulhar direto no labirinto naquele exato momento. Enquanto isso, Naru se pergunta se isso é remotamente uma boa ideia, considerando que o grupo deles mal tem algumas horas de existência. Além disso, antes de partirem, Amis avisou Lois, Naru é novata, então ele deveria levá-la apenas às campinas por enquanto. O labirinto libera energia mágica que gera monstros em certas áreas, e as campinas são uma dessas áreas. Felizmente, apenas monstros fracos aparecem lá. Esse deveria ser o local perfeito para treinar iniciantes, mas também é irritantemente grande, tornando difícil encontrar algo para lutar. Por outro lado, o labirinto está lotado de criaturas, e é exatamente isso que Lois está ansioso para enfrentar. Ele tranquiliza Naru, dizendo que eles estarão bem enquanto não se aventurarem muito longe, e, se algo der errado, ele dará conta do recado. Sua confiança é bem ousada para um curandeiro, mas ele não dá importância e segue em frente. Quando eles chegam, Naru insiste em liderar. Afinal, ela é uma artista marcial, então faz sentido Lois apoiá-la como curandeiro. Lois está totalmente a favor da confiança dela, mas não consegue evitar se perguntar se ela realmente sabe lutar. Naru rapidamente dissipa qualquer dúvida ao destruir um grupo de goblins, e Lois fica genuinamente impressionado. Ele explica que os aventureiros ganham a vida vendendo as pedras mágicas que os monstros deixam, e a guilda as compra porque são valiosas para diversas finalidades. Mas ele acrescenta que ela já deveria saber disso, mesmo como iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas dos goblins não valem muito, então, se quiserem ganhar dinheiro de verdade, terão que enfrentar monstros mais fortes. Ambos concordam em ir mais fundo no calabouço em busca de melhores recompensas, e Naru até promete proteger o curandeiro frágil se algo der errado.
Pouco tempo depois, na verdade é Lois quem a salva, impedindo-a de pisar em uma armadilha. Ele mostra onde ela quase encontrou seu fim e explica que detectou a armadilha graças às diferenças de cor nas pedras do chão. Normalmente, identificar armadilhas é trabalho de ladrões, então Naru fica perplexa e pergunta como Lois fez isso sendo um curandeiro. Lois casualmente responde que tem sido aventureiro por muito tempo, então aprendeu alguns truques pelo caminho. Conforme avançam, eles encontram um meio-orc, que não deveria estar naquele nível do calabouço. Meio-orcs são demônios de nível médio, e seus corpos robustos e poderosos os tornam um desafio real para derrotar. Sua força está no mesmo nível dos monstros dos andares inferiores, então encontrar um ali definitivamente não é normal. O instinto de Naru diz para fugir, mas Lois está convencido de que podem derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer pressioná-la a isso, mas, para sua surpresa, ela concorda porque confia no julgamento dele. Naru então inicia a luta, mas fica chocada quando seu primeiro ataque parece como chutar uma parede de tijolos. A fera pode ser lenta, mas Naru ainda leva um golpe, e as coisas rapidamente começam a dar errado. Ela se vê encurralada, a luta se virando contra ela. Mas, estranhamente, o meio-orc não termina o serviço. Nesse momento, os olhos de Naru se arregalam de incredulidade ao ver Lois surgir do nada e cravar sua espada no peito do orc, salvando-a no último segundo. Lois fica aliviado por Naru estar bem, mas ela não consegue deixar de se perguntar se esse cara é realmente apenas um curandeiro. Lois, como de costume, desconversa, explicando que seus anos como aventureiro lhe ensinaram alguns truques de combate corpo a corpo. Naru, ainda cética, aponta que seu ataque não parecia exatamente um truque simples. Mas Lois a distrai ao notar que ela está ferida. Naru tenta minimizar, dizendo que não é nada demais, mas os instintos de curandeiro de Lois entram em ação. Ele sabe que até os menores ferimentos precisam de atenção adequada. Naru insiste que está bem, mas Lois a cura de qualquer forma, sem aceitar um não como resposta. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior do que as pedras dos goblins e está cheia de muito mais poder mágico, o que significa que terá um bom valor. Lois, satisfeito com o que viu das habilidades de luta de Naru, sugere que eles já ganharam dinheiro suficiente e podem encerrar o dia. Apesar disso, a lutadora Naru insiste que ainda pode continuar, então os dois seguem prontos para mais caçadas. Mais tarde, a Miss fica pasma ao ver quantos monstros Lois e Naru derrotaram em apenas um dia. Ela rapidamente percebe que Lois deve ter arrastado a novata para o labirinto e, para piorar, o fato de terem trazido uma pedra de orc significa que ele a levou para o nível médio. Mas Lois a corrige, dizendo que eles foram apenas ao nível superior, os orcs não deveriam estar lá. Isso está alinhado com o que outros aventureiros têm dito, os níveis mais altos têm estado inquietos ultimamente. Então, a Miss começa a pensar que algo grande pode estar acontecendo no labirinto. Seu humor muda rapidamente, no entanto, pois ela está mais do que feliz em pagá-los pela caçada. Naru acha estranho o entusiasmo de Amis, então Lois explica que os funcionários do guild recebem um aumento salarial quando compram pedras mágicas, mas apenas dos aventureiros sob sua responsabilidade. Quanto mais Lois e Naru ganham, mais Amis é paga. Lois ainda está chocado com o tamanho do pagamento e precisa ser lembrado por Amis para dividi-lo com Naru. Lois nunca esqueceria, mas está atordoado porque, mesmo depois de dividir, ainda é 10 vezes mais do que ele já ganhou antes. Essa realização o atinge em cheio, e Lois afunda em uma profunda depressão. Amis intervém para explicar a Naru que Lois foi completamente enganado enquanto estava na Party Lightning Sword. Eles nunca lhe deram sua parte justa das recompensas. Naru fica absolutamente furiosa ao ouvir isso e exige que o guild faça algo a respeito. Mas a decisão cabe a Lois, e ele escolhe deixar para lá. Ele está feliz com sua nova party e só quer esquecer o passado. Enquanto eles saem, um homem misterioso os observa das sombras. Mais tarde, a gananciosa Miss está contando seu dinheiro suado, mas leva um susto quando o homem aparece. É Hanson, seu chefe, e ele está preocupado que ela possa ter ajudado Lois a encontrar uma nova party. A Miss desconversa, dizendo que não tem algum poder mágico de persuasão forte o suficiente para convencer alguém a se juntar à party de Lois. Em vez disso, ela explica, havia apenas uma garota que viu algo especial nele. Hanson parece saber quem é essa garota de cabelo azul, mas, por algum motivo, isso claramente o incomoda. Naquela noite, Lois fica chocado ao descobrir que a notícia de que ele conseguiu um novo membro para sua party já se espalhou como fogo pela cidade. Aparentemente, o notoriamente incompetente Lois pegar algum pobre coitado para se juntar à sua party é uma grande notícia. Lois então vai reservar um quarto, e Naru fica nervosa com a ideia de compartilhar um com ele.
Lois rapidamente decide que eles devem dormir em quartos separados, mas isso parece deixar Naru um pouco decepcionada. Eles entram em seus quartos para a noite, e os pensamentos de Naru voltam para quando ela foi curada. Acontece que Naru era a garota da carruagem, e Lois era o cara que a resgatou. Depois que ele a curou, ela ficou muito grata, mas Lois, no típico estilo dele, pediu desculpas por não poder fazer mais. Apesar de tudo, Naru permaneceu estranhamente otimista. Mesmo que os goblins provavelmente tivessem massacrado todos os outros na carruagem, ela parecia não se importar e apenas jurou que se tornaria uma aventureira. Desde aquele dia, Naru estava determinada a se juntar à pare de Lois, prometendo protegê-lo. Desde então, ela tem treinado como louca, esperando pela chance de estar ao lado de Lois. Então, no momento em que ouviu que Lois foi expulso de sua pare, ela correu direto para a cidade. A pequena Stalker está emocionada que seu plano funcionou perfeitamente. Não só ela formou uma pare com Lois, mas eles até derrotaram um orc juntos. Ela está fazendo tudo por ele, então isso a destrói quando percebe que ele nem mesmo a reconheceu. Faz sentido, no entanto, sua aparência mudou muito desde então. Mas essa não é a única coisa que está diferente. Lois é muito mais forte do que ela se lembra, e não parece que ele precise mais de sua proteção. Tirando-se disso, Naru lembra-se de sua promessa de proteger Lois a qualquer custo. Ela então se reenergiza para se preparar para dormir, mas uma coisa ainda a incomoda. Como as pessoas podem chamar Lois de incompetente quando ele é na verdade incrivelmente poderoso? Antes de continuar, tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. A história então volta para Lois lutando contra uma hidra junto de seu antigo grupo. Está claro que eles estão lutando muito. A ladra do grupo está ferida, e Lois usa seu feitiço de cura nela. Ela pergunta se o feitiço pode curar venenos, e ele explica que não pode, mas, se ele aumentar a força física dela, ela será capaz de combater o veneno por conta própria. A ladra não fica feliz e reclama disso, mas, antes que ela possa terminar, o líder arrogante interrompe, exigindo que eles parem de reclamar e voltem à luta. Quando ela está curada, a ladra está farta e repreende o líder, dizendo que não está em condições de lutar. Então o líder se volta para Lois e ordena que ele cuide dela. Lois já está frustrado e lembra o líder que ele havia pedido que trouxesse antídotos para essa situação específica. Claro, o líder tinha sido mesquinho demais para comprá-los, reclamando que eram muito caros. Agora, como de costume, ele culpa Lois por não poder fazer mais, chegando a acusá-lo de ser um curandeiro inútil que só pode lançar feitiços de cura básicos. O líder então desesperadamente grita para a maga aterrorizada, Armia, lançar um feitiço. Ela, tremendo, consegue disparar uma bola de fogo, mas não faz muito contra a hidra. A essa altura, o líder está farto, pensando que todo o seu time é patético. Percebendo que estão completamente superados, ele se acovarda e ordena uma retirada, fugindo como um covarde. Armia o segue, e Lois é deixado para ajudar Sibéria a escapar, apoiando-a em seu ombro. No dia seguinte, em vez de refletirem sobre seus próprios erros, o grupo culpa Lois pelo fracasso e o expulsa. Lois fica completamente surpreso com isso. Então, Sibéria também o acusa de ser a razão pela qual eles não conseguiram derrotar a hidra. Mas Lois calmamente aponta a verdadeira razão: eles ficaram acordados festejando até o amanhecer, então nem o líder nem Sibéria estavam em suas melhores condições durante a batalha. O líder, agora se sentindo atacado, pergunta se Lois está culpando-os. Lois insiste que não, mas todos se voltam para Armia para a palavra final. O líder dá a ela olhares intimidadores, então ela cede à pressão e joga Lois debaixo do ônibus, apontando o dedo mortal para ele. Descobrimos então que Lois estava sonhando com o passado e acorda abalado. Ele reflete que talvez esse incidente o tenha incomodado mais do que ele percebeu, considerando que ainda está assombrando seus sonhos. Ele pega um pouco de água, pensando em uma situação semelhante de anos atrás. Foi há 6 anos, e mesmo naquela época ele já tinha ganhado uma reputação como um ignorante. Mas, apesar disso, ele ainda mantinha o sonho de se tornar um aventureiro de primeira classe. Foi quando um grupo o procurou, oferecendo-lhe um lugar, e Lois, ansioso pela chance, entrou de cabeça. Mas eles não o trouxeram como curandeiro, eles o usaram como isca. Jogaram-no na frente dos monstros, esperando que ele atraísse sua atenção enquanto eles ficavam atrás. Lois desviava dos ataques deles, correndo por sua vida.
embora estivesse acostumado a ser tratado assim, porque, afinal, ele era um órfão do labirinto, ainda o incomodava. Eventualmente, os monstros se cansaram dele e se voltaram contra o resto do grupo, matando todos eles. De alguma forma, Lois conseguiu escapar, mas a dor de nunca ser tratado como um verdadeiro aventureiro ficou com ele. Foi então, enquanto vagava, que ele encontrou um grupo de goblins atacando uma carruagem, e ao lado dela, uma garota estava se escondendo dos monstros. Mesmo agora, Lois não tem certeza do porquê decidiu ajudá-la. Ele lutou contra os goblins, pensando talvez, só talvez, que sua vida inútil poderia ser trocada para salvar a dela, e isso pelo menos daria algum significado à sua morte. Mas ele não era forte o suficiente, e os monstros o derrubaram. Quando recuperou a consciência, viu a garota em pé sobre ele, aliviada que ele estava acordado. Ela explicou que a Ordem dos Cavaleiros havia chegado a tempo para salvá-la, e Lois, sentindo-se totalmente inútil, pensou consigo mesmo que ele realmente era um idiota, porque nem sequer conseguiu salvar uma garota. Mas, para sua surpresa, ela agradeceu, dizendo que, se não fosse por sua ajuda, os cavaleiros não teriam chegado a tempo. Ela disse a ele que ele parecia legal enquanto lutava. Lois achou difícil acreditar. Notando que ela estava ferida, seus instintos entraram em ação, e ele rapidamente usou seu feitiço de cura nela. Ela agradeceu novamente, e ele respondeu que curar era tudo o que ele podia fazer. Ele então abriu seu coração para ela sobre como seu próprio grupo o tinha usado como nada mais do que isca. A garota ficou de coração partido ao ouvir como Lois tinha sido tratado e começou a chorar por ele. Suas lágrimas rapidamente se transformaram em determinação, e ela jurou que, quando crescesse, se tornaria uma aventureira, entraria no grupo dele e prometeu protegê-lo. Lois ficou tocado por suas palavras, mas, quando ela partiu com os cavaleiros, ele sabia no fundo que provavelmente ela vinha de uma família nobre e que as chances de ela se tornar uma aventureira, muito menos entrar no grupo dele, eram mínimas. Mas as palavras dela deram-lhe a coragem de que ele precisava desesperadamente, e, com renovada esperança, decidiu dar outra chance à vida de aventureiro. Motivado pela promessa dela, Lois procurou mentores que o treinaram em esgrima e magia. Embora ele ainda fosse principalmente um curandeiro e só pudesse usar seu feitiço de cura, trabalhou duro para dominar outras habilidades, se esforçando além do que achava possível. Depois de completar seu treinamento, ele finalmente encontrou um novo grupo para se juntar, as Lâminas Relâmpago. Olhando para trás, fazia sentido porque aquele sonho ressurgiu. Ele percebeu que, se não fosse pelas palavras daquela garota, ele não estaria onde estava agora. Se ele tivesse desistido naquela época, nunca teria tido a chance de vê-la novamente. Assim que Lois reflete sobre isso, Naru bate na porta dele, perguntando se ele quer tomar café da manhã. Lois concorda, e eles saem juntos. A cena então muda para eles no labirinto, onde Lois anuncia que eles irão para os níveis mais baixos hoje. Mais tarde, eles se encontram diante de um círculo de teletransporte. Naru menciona animadamente que nunca viu um antes, então Lois explica que esses círculos não são encontrados em todos os labirintos. Este foi colocado por um mago pouco depois de o labirinto ter sido descoberto, mas ele não sabe muito mais sobre isso. Naru, pensando nas possibilidades, diz que seria ótimo se eles pudessem usá-lo para se teletransportar para qualquer lugar. Mas Lois esclarece que eles só podem usar esse círculo para se teletransportar para outro círculo. Naru então imagina que teria sido muito mais fácil se a cidade tivesse um círculo de teletransporte, mas ela supõe que não instalaram um na cidade por medo de que monstros pudessem invadi-la. Lois a corrige explicando que os monstros não podem usar esses círculos, mas o verdadeiro problema é que o conhecimento para criar novos foi perdido há séculos, então não há como fazer mais nenhum. Eles então ativam o círculo e se teleportam para os níveis intermediários. Quando chegam, Lois avisa Naru que os monstros aqui são mais fortes do que os que eles enfrentaram antes, pedindo que ela fique alerta e tome cuidado. A cena muda para Lois e Naru no meio de uma batalha contra um grupo de monstros. Lois rapidamente elimina a sua parte, mas quando Naru dá um soco em uma das criaturas, seu punho passa direto pelo corpo dela, como se fosse feito de ar. Ela olha confusa para Lois, que lhe diz que é um Lis, um monstro feito de pura energia espiritual. Ele não tem forma física, então ataques normais não funcionam nele. Naru, percebendo que ele está certo, já que ela pode ver através do corpo do Lis, escuta Lois aconselhar que eles recuem, já que nenhum dos dois pode usar magia, colocando-os em grande desvantagem. Mas Naru menciona com confiança que pode lidar com isso, e Lois entende imediatamente o que ela está insinuando. Então vemos Lois habilidosamente atraindo a atenção do Lis, dando a Naru tempo para preparar o seu ataque.
Enquanto Lois corre, ele explica que com treinamento suficiente, as pessoas podem controlar o prana, uma energia espiritual interna, e usá-la para lutar contra seres espirituais como o Lis. Então vemos Naru infundir seu punho com prana, e com um soco devastador, ela destrói o Lis. Ela comemora sua vitória, mas Lois rapidamente nota que ela está ferida, percebendo que ela deve ter se machucado quando deu seu golpe. Ele tira um item mágico e usa para lançar um feitiço de cura nela. Ele explica que esse item específico potencializa os feitiços de cura graças à pedra mágica embutida dentro dele. Lois continua dizendo que a guilda coleta pedras mágicas dos aventureiros, entrega para os artesãos, que então as forjam em itens mágicos e os devolvem aos aventureiros. Após Naru se recuperar completamente, ela pergunta a Lois quanto vale a pedra mágica que eles encontraram, e Lois estima que ela poderia render um bom preço. Eles então vendem a pedra para um mercador, que paga generosamente por ela. No caminho de volta para a estalagem, Lois fica agradavelmente surpreso com o quanto eles ganharam com a venda. Enquanto caminham pelas ruas, notam uma agitação, então se aproximam curiosos para dar uma olhada melhor. Eles veem dois aventureiros no meio de uma discussão acalorada, parecendo que vão começar a brigar. Lois então diz a Naru que brigas como essa se tornaram bastante comuns por aqui ultimamente, e ele explica que aventureiros que causaram problemas em outros lugares têm chegado a essa cidade recentemente. Naru se lembra de que Amaris mencionou algo semelhante, e enquanto olham ao redor, veem aventureiros de aparência rude em todos os lugares. Lois suspira, pensando que isso se tornou uma verdadeira dor de cabeça para os aventureiros mais respeitáveis, mas ele rapidamente muda de assunto, sugerindo que se tratem com algo sofisticado, já que acabaram de ser pagos. A cena corta para eles no final, desfrutando de uma refeição luxuosa. O estalajadeiro parece um pouco nervoso, se perguntando se Lois realmente pode cobrir o custo de tudo isso, mas Lois sorri, tranquilizando-a, dizendo para não se preocupar enquanto ele pede mais comida. Naru, não querendo ficar de fora, também pede uma cerveja, mas é imediatamente negada, dizendo que ela é muito jovem para beber. Então ela resmunga, claramente não gostando de ser tratada como uma criança. Depois que terminam de comer, Naru pergunta a Lois sobre uma torre estranha que ela notou na beira da cidade. Ela viu estruturas semelhantes surgindo por toda a cidade. Lois admite que é estranho e diz que uma vez ficou curioso e perguntou aos construtores sobre isso. Para sua surpresa, até eles não sabiam quem comissionou as torres ou por quê. Naru, de olhos arregalados, fica chocada, e Lois explica mais. O construtor foi contratado por um agente que estava representando outro agente, e assim por diante. É uma longa cadeia de intermediários, e quem realmente está por trás disso não quer ser encontrado. Lois dá de ombros, dizendo que isso realmente não importa, desde que ninguém esteja se machucando. Para ele, é apenas um sinal de que existem muitas pessoas estranhas no mundo, e ele acrescenta brincando que eles estariam melhor construindo um muro ao redor da cidade, ao invés dessas torres misteriosas. Naru, refletindo sobre isso, aponta que a cidade nem tem um muro. Ela admite que gosta da sensação de ser aberta, mas Lois traz um bom ponto. Isso poderia ser um grande problema se uma guerra estourasse. Então ele a pergunta como eles iriam impedir invasores, mas sem hesitar, Naru responde que com tantos aventureiros por aí, não há necessidade de se preocupar, eles vão proteger a cidade de qualquer coisa que venha em seu caminho. Lois concorda com ela, e com isso, os dois seguem para o seu quarto para a noite. Mas antes de Lois entrar em seu quarto, Naru tenta detê-lo, claramente querendo dizer algo, mas as palavras simplesmente não saem. Em vez disso, ela deseja a ele uma boa noite de forma meio desajeitada. Uma vez em seu quarto, ela se deita na cama, pensando o quanto ela gostaria de ter coragem para pedir para ficar no quarto de Lois, mas ela simplesmente não consegue se forçar a dizer isso. Enquanto isso, Lois se deita em sua própria cama, sentindo-se grato por fazer parte de um time novamente. Ele não tem certeza se algum dia verá aquela garotinha de seu passado, mas graças a Naru, ele sente que pode continuar aventureiro por mais algum tempo. A cena então corta para os Blades of Lightning. O líder deles, Margaluz, apresenta a nova curandeira do time, Lyra, mas ela não recebe a recepção mais calorosa dos outros membros, o que a faz se sentir um pouco desconfortável. Ainda assim, Margaluz está confiante de que com essa nova equipe, eles finalmente serão capazes de derrotar a Hydra. Em seguida, a cena muda para um lugar escuro e sombrio. Ansome é visto informando a alguém que a princesa adormecida está atualmente na cidade e formou um time com Lois, fingindo ser apenas mais um aventureiro. O velho com quem ele está falando se surpreende ao ouvir que Lois ainda está na cidade, então ele comenta que precisam se livrar dele, pois o tempo está se esgotando.
Ansome concorda enquanto eles planejam seu próximo movimento. Então vemos que o grupo volta para o pântano para enfrentar a Hidra, e por sorte, a besta ainda não regenerou suas cabeças, então não será tão difícil de lidar. Margaluz rapidamente traça um plano. Ele e Lyra atacarão pela frente, Armia fornecerá suporte mágico, e Sibéria se esgueirará por trás para um ataque surpresa. Ele está pronto para avançar quando Lyra de repente pede uma pausa, recusando-se completamente a ir para a linha de frente, porque afinal, ela é uma curandeira, não uma tanque. Margaluz fica perplexo e diz que Lois, o último curandeiro deles, lutou bem ao lado deles no meio da batalha. Lyra fica chocada porque não consegue acreditar que fizeram um curandeiro lutar na linha de frente, mas Lois nunca pareceu se importar. Na verdade, Sibéria comenta, lembrando que Lois deu alguns golpes mortais, sendo ele quem cortou uma das cabeças da Hidra. Lyra ainda está incrédula, mas Margaluz rapidamente a tranquiliza, porque ele não espera que ela faça nada tão louco como isso. Se ela diz que não pode lidar com a linha de frente, tudo bem, mas para ter certeza, ele pergunta se ela pelo menos pode lançar o detoxificar para contrabalançar o veneno da Hidra, e que Lyra definitivamente pode fazer isso. Se isso estiver resolvido, Margaluz ordena que todos se posicionem porque é hora de matar a Hidra de uma vez por todas. Enquanto isso, de volta à cidade, Lois e Naru acabam de voltar de outra viagem bem-sucedida no labirinto, e Ambrise está feliz em ver que eles trouxeram uma boa quantidade de gemas para vender. Mesmo assim, ela não pode deixar de lembrar Lois para não pressionar Naru demais, considerando que ela ainda é uma aventureira novata. Lois a tranquiliza, dizendo que está sendo cuidadoso com as lutas em que se metem. Ambrise fica aliviada ao ouvir isso, mas aponta que uma pare de 2 pessoas tem seus limites, então sugere que eles pensem em recrutar mais membros para tornar as coisas mais fáceis. Lois concorda que uma pare maior aliviaria o trabalho, mas no final das contas ele decide que não vale a pena o incômodo, porque ele e Naru já estão ganhando muito dinheiro do jeito que estão. Ambrise admite que ela tem um ponto, considerando o quanto eles têm ganhado, e até mesmo eles poderiam alugar uma casa ao invés de ficar na estalagem, se realmente quisessem. Naru não fazia ideia de que se podia alugar uma casa na cidade, então Ambrise explica que há apenas uma quantidade limitada de equipamentos e itens que você pode armazenar em uma estalagem, mas quando você tem um quarto privado, o armazenamento não é um problema. Embora isso venha com um preço alto, ela acrescenta com um sorriso que o verdadeiro benefício é a privacidade extra, especialmente se você tem uma pare masculina e feminina. Digamos apenas que atividades noturnas se tornam muito mais convenientes. Por algum motivo, Naru de repente parece muito interessada em alugar uma casa privada, mas quando Ambrise percebe a falta de reação de Lois, ela conclui que atividades noturnas não estão no radar deles. Falando em casas privadas, Lois lembra que o Lightning Blade também tinha uma, embora não tão glamourosa para ele, porque fizeram ele dormir no armário de armazenamento, o que era tão confortável quanto parece. Ambrise então ri de como Lois foi maltratado, mas ela lhe dá um ponto positivo. Ser expulso do Lightning Blade foi provavelmente a melhor coisa que já aconteceu com ele, porque desde que ele saiu, Margaluz e sua equipe não completaram uma única missão. Então vemos Margaluz se perguntando por que não consegue entender por que estão falhando, mas Lyra sabe exatamente por quê. Ele é muito burro para perceber que não é forte o suficiente para enfrentar uma Hidra de frente. Margaluz ouve isso, e ele está prestes a começar a gritar, mas Lyra o interrompe, dizendo para ele ficar quieto para que ela possa se concentrar em curar Arya. Arya estava seriamente ferida por veneno, e Lyra precisa de toda a concentração que puder para trabalhar. Arya admite para Margaluz, embora deteste dizer isso, que Lois pode ter sido mais valioso do que deram crédito. Claro, ele era péssimo em curar, mas sempre cumpriu o trabalho no final. Além disso, ele nunca percebeu que estavam enganando ele quanto ao pagamento, fazendo dele o membro perfeito para o grupo. Margaluz, agora desejando que Lois não tivesse saído, precisa de um lembrete de Arya de que foi ele quem expulsou Lois e fez uma cena enorme enquanto fazia isso. Margaluz havia esquecido completamente disso, mas agora que se lembra, ele acha que trazer Lois de volta deve ser fácil. Tudo o que eles precisam fazer é pedir, e Margaluz tem certeza de que Lois voltará correndo. Afinal, quem recusaria a chance de se juntar de novo aos famosos Blades of Lightning? No entanto, Arya começa a se perguntar se ela realmente quer continuar na pare nesse ponto. Na manhã seguinte, Lyra finalmente termina de curar Arya. Arya então acorda e a agradece pela ajuda, mas Lyra fica feliz por ter conseguido fazer algo útil. Ela então pergunta se Arya se sente bem o suficiente para comer, e quando Arya diz que sim, Lyra desce para pegar um pouco de comida.
No entanto, quando chega lá embaixo e pede pela comida armazenada, ela percebe que Sibéria e Margaluz não estão em lugar algum, deixando-a completamente sem saber onde eles poderiam ter ido. Enquanto isso, Margaluz e Sibéria estão na guilda, e claro, Margaluz está fazendo uma cena, declarando em voz alta que está disposto a deixar Lois retornar graciosamente para sua pare mais uma vez. A sala inteira congela em descrença, sendo Lois o mais chocado de todos. Ele então pede para Margaluz repetir o que disse, porque certamente ninguém poderia dizer algo tão estúpido. Margaluz repete, para que os ouvidos de Lois não o tenham enganado, e agora Lois simplesmente não sabe como responder a uma oferta tão idiota. Ao mesmo tempo, Naru e Ambris testemunham o espetáculo. Ambris explica para Naru que o cara loiro e barulhento é o mesmo gênio que expulsou Lois de sua pare, e agora está tentando trazê-lo de volta com essa bobagem condescendente. Lois está visivelmente sem paciência com o discurso pomposo de Margaluz, mas antes que ele possa falar, Margaluz corta, presumindo que Lois ainda possa estar amargurado por ter sido enganado quanto ao pagamento enquanto estava na pare deles. Margaluz, em sua costumeira falta de noção, pede desculpas e finge que foi tudo apenas um erro inocente. Ele promete que, desta vez, Lois receberá sua parte justa. Além disso, eles realmente precisam dele agora, já que o novo curandeiro é praticamente inútil em uma luta. Sibéria assiste em descrença, certa de que Lois jamais aceitaria esse pedido absurdo, mas para seu completo choque, Lois realmente agradece a Margaluz pela oferta. Naru, furiosa com a ideia de Lois ser arrancado de sua pare, se coloca na frente dele e começa a gritar com Margaluz, dizendo que não há chance de Lois nunca mais se juntar à sua pare. Lois gentilmente coloca a mão no ombro dela, acalmando-a, e a tranquiliza dizendo que ela não precisa se preocupar, porque ele não vai a lugar algum. Ele então se vira para Margaluz e diz que só foi educado ao agradecer, mas não tem nenhum interesse em se juntar à sua pare novamente. Margaluz não acredita que acabou de ser rejeitado, então começa a se agitar, acusando Naru de tentar manter Lois para si mesma porque finalmente percebeu o quão valioso ele é. O jeito agressivo de apontar o dedo está começando a irritar Lois seriamente, então ele agarra Margaluz pelo pulso, se inclina e o avisa friamente que, se ele sequer pensar em machucar Naru, ele acabará com o corpo tão destruído que até sua própria mãe não o reconheceria. Com isso, Lois se vira para sair, e Naru, nunca perdendo uma oportunidade, aproveita a chance para esfregar isso na cara de Margaluz. Depois que eles saíram, Margaluz ficou parado ali, sem saber o que fazer e furioso. Ele ainda quer derrotar a Hidra, então grita para Amer, exigindo que ela recomende um novo aventureiro para sua equipe, de preferência alguém que realmente possa lidar com combates na linha de frente com ele. Amer, já cansada de suas bobagens, está prestes a mandá-lo se calar, mas é salva do incômodo quando um aventureiro sai da multidão. Esse cara parece que já derrotou o chefe final e está aqui apenas para acabar com os extras. O homem misterioso então se oferece para se juntar ao grupo de Margaluz e casualmente pergunta se sua força está à altura dos padrões de Margaluz. Margaluz avalia o homem e sim, ele parece que poderia levantar uma montanha, mas Margaluz quer ter certeza. Então, ele saca sua espada e investe contra o homem, mas é um péssimo movimento. Com apenas um golpe, o homem desarma Margaluz em um instante, deixando-o parecendo um completo idiota na frente de toda a guilda. Tentando se recuperar da humilhação, Margaluz relutantemente o aceita no grupo. Saaria, por outro lado, não tem tanta certeza, pois ela desconfia de qualquer pessoa que anda por aí usando uma máscara o tempo todo. Mas Margaluz não se importa, pois eles vão enfrentar a Hidra. A já abalada reputação da Lightning Blade vai afundar mais rápido do que uma pedra em um lago. Ele então se aproxima do homem e pergunta seu nome, e o homem simplesmente diz que seu nome é Shig. Enquanto isso, de volta à estalagem, Naru estava se admirando no espelho quando ouve alguém batendo na porta de Lois. Curiosa, ela sai para ver quem é e encontra Sheila parada ali. Por um momento, sua mente pensa no pior, acreditando que Sheila está ali para dar em cima de Lois. Mas, depois de pensar por um momento, ela percebe que provavelmente não é esse o caso. Quando Lois finalmente abre a porta, Sheila informa que há convidados esperando por ele no andar de baixo. Surpreso, mas curioso, Lois decide ver o que está acontecendo. Quando ele desce, Lois e Naru encontram Armia e Lyra. Armia, parecendo culpada, pede desculpas por fazer um pedido tão ousado, mas pede a Lois que os ajude apenas desta vez. Margaluz ainda está decidido a derrotar a Hidra e até contratou um novo guerreiro para a missão, mas Lyra não acha que será suficiente. Para começar, Margaluz é teimoso demais para comprar poções suficientes porque elas custam dinheiro, e ele nunca vai perceber o quão imprudente está sendo até que alguém acabe morto.
Armia sabe que já é tarde demais para se desculpar agora, mas ela reconhece o quão forte Lois é. Se ele não tivesse cortado a cabeça da Hydra da última vez, todo o grupo teria sido dizimado. Lois minimiza seu papel e diz que não fez tanto assim, mas Lyra rapidamente aponta que, mesmo com 2 cabeças da Hydra já cortadas, o grupo mal sobreviveu. Se a criatura estivesse em perfeitas condições, eles teriam sido destruídos. Lois, agora curioso, pergunta a Armia exatamente o que ela está pedindo. Armia se levanta e diz que quer que Lois lute com eles novamente porque está convencida de que podem derrotar a Hydra se ele estiver lá. Basicamente, ela está pedindo para ele se juntar novamente a Lightning Blade. Mas Lois já teve essa conversa com Margaluz antes, e sua resposta não mudou. Naru, então, confusa, pergunta por que Armia está tão determinada a ajudar Margaluz quando toda a situação parece um pesadelo para ela. Armia admite que Margaluz tem mais defeitos do que ela pode contar e isso sendo generosa mas, para o bem ou para o mal, ele ainda é seu companheiro de equipe. Naru fica furiosa ao ouvir isso e lembra a Armia que Lois também era seu companheiro de equipe, mas ela não fez absolutamente nada para apoiá-lo quando ele foi maltratado. Armia, agora em lágrimas, começa a se desculpar com Lois. Ela explica que, na época, estava aterrorizada porque, se não seguisse a liderança de Margaluz, também seria expulsa do grupo. Como uma aventureira novata, ela não sabia a quem recorrer. Agora, porém, percebe o quanto estava errada e o quanto Margaluz estava errado ao tratar Lois daquele jeito. Mas, mesmo que ela não concorde com os métodos de Margaluz, ela ainda não quer que ele se mate em uma batalha que não pode vencer. Lyra então diz a Lois que Armia está genuinamente arrependida por tudo e tem se atormentado por isso há muito tempo. Enquanto ela entende se Lois não quiser ajudar, pede que ele pelo menos aceite o pedido de desculpas de Armia. Lois então se levanta, olha para Armia e diz que não guarda rancor contra ela. Ele aceita o pedido de desculpas dela, mas deixa claro que ainda não tem planos de se juntar novamente a Lightning Blade. Armia fica desapontada, mas respeita sua decisão e promete não tocar mais no assunto. Logo depois, Naru aparece carregando um banquete para levantar o ânimo de Armia, percebendo claramente que ela não está se alimentando bem. Enquanto Armia come, Lois se volta para Lyra e pergunta se há alguma maneira de tirá-la do grupo de Margaluz. Mas Lyra, frustrada, responde que, se pudesse fazer isso, não teria vindo procurá-lo em primeiro lugar. Sabendo muito bem como Margaluz trata as pessoas, Lois sugere que Lyra deixe o grupo. Mas Lyra se recusa, explicando que deixar Armia para se virar sozinha sob a liderança daquele idiota não é uma opção. No dia seguinte, Margaluz finalmente apresenta Lyra a Shig, já que eles estão prestes a enfrentar a Hydra novamente. No momento em que Lyra o vê, algo estala, e ela o reconhece de algum lugar. Então, ela puxa Shig de lado para uma conversa, perguntando por que ele está escondendo sua identidade e o que está fazendo ali. Shig, tentando agir como se não soubesse de nada, nega ter se encontrado com ela antes e tenta ir embora. Mas, quando ele se vira, Lyra percebe a espada nas costas dele, uma espada que já pertenceu a alguém chamado Ronaldo. Ela imediatamente o acusa de roubo, mas Shig nega ser um ladrão e afirma que a espada foi dada a ele como um presente. Apesar de negar ser um ladrão, sua conexão com Ronaldo confirma para Lyra que este é o mesmo Shig que ela conhecia do passado. Ainda assim, ela decide manter o segredo dele por enquanto, imaginando que deve haver um motivo para ele estar escondendo sua identidade. Mais tarde naquele dia, Lois e Naru entram no labirinto, como de costume. Mas algo incomoda Lois porque ele não consegue parar de se preocupar com Armia e o restante da Lightning Blade. Ele não tem ideia se eles estão realmente preparados para a batalha que estão prestes a enfrentar. E aí, galera, se curtiram essa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, não se esqueça do presente que eu te dei. Se você quer entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora, corre para assistir esse último vídeo que tá aparecendo na tela, que é tão insano quanto esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Até a próxima!